Olá, meus amigos, paz a todos. Estamos aqui no nosso quarto vídeo da nossa série As 7 Prisões da Mente. E hoje a gente vai falar de algo extremamente triste, uma coisa extremamente angustiante. Nós vamos falar de inveja. Sim, a inveja é uma prisão de mente. Em Eclesiastes 4:4 fala categoricamente que a inveja é a aflição de espírito. Uma pessoa afligida. Eu queria que você percebesse, fizesse uma análise muito franca comigo. A maioria das pessoas que são invejadas, não estou falando dos invejosos. Coloca aqui, invejosos e coloca aqui, invejados. A maioria das pessoas que são invejadas não são ricas, não são pessoas que têm posses ou que têm uma beleza indescritível, mas elas são simplesmente pessoas felizes, pessoas que se dão bem com a sua realidade, pessoas que estão conectadas com a sua realidade, pessoas que são protagonistas da sua própria vida, pessoas que conseguiram encarar a vida com maturidade e organizar a sua vida. Presta bem atenção, vamos fazer uma revisão até aqui. A primeira prisão de mente é dívida, a segunda é culpa, a terceira é procrastinação, a quarta, inveja. É uma prisão de mente. O interessante é que muita gente define a inveja como o desgosto que alguém sente em não possuir algo que o outro tem. Mas eu não colocaria a coisa de uma maneira tão basilar, não. Eu vou um pouco mais avante. Eu vou detalhar um pouco mais a coisa. A inveja é, antes de tudo, desgosto consigo mesmo. Por quê? Porque ele não teve a motivação suficiente para lutar por aquilo que quer. Ou ele não tem a atenção suficiente para prestar atenção àquilo que tem. Existe um ditado no mundo mundano, da sabedoria popular, e ele é muito correto. Ele fala que as pessoas só dão valor àquilo que têm depois que perdem. Interessante, enquanto o sujeito ele está com a sua esposa, mas ele vive olhando para a mulher do outro. Mas no momento que ele perde a mulher dele, ele sente falta do... Sabe? Porque a pessoa ela não está sintonizada com ela própria. O maior desgosto dela, primeiro, é não saber quem ele é, o que ele tem, o que ele faz, como faz. É uma pessoa que não se conhece, é uma pessoa que não se admite. Por isso é que a inveja é uma prisão de mente. E existem algumas características para você identificar se você é alguém invejoso ou você conhece alguém invejoso, se tem alguém perto. Porque eu também devo dizer uma coisa, a gente tem que separar. Você desejar ser igual a alguém que cresce, que consegue se dar bem, isso não é inveja, você está se exemplando, você está tendo, por exemplo, por referência. Mas o invejoso ele não é assim, o invejoso ele quer um mérito sem ter o merecimento, ele quer ser reconhecido sem ter o mérito do reconhecimento. Ou seja, ele não quer traçar o caminho do sucesso, ele só quer o sucesso. Tem inveja do sucesso, mas ele não quer passar por aquilo. Presta bem atenção. Os invejosos, na maioria das vezes, eles até são competitivos e querem sempre estar à frente. Uma pessoa invejosa, ela quer ser líder, mesmo que ela não tenha aptidão para isso. Eu costumo dizer que uma das primeiras coisas que a gente vê num bom líder é que o líder ele extrai o que há de melhor nas pessoas. O bom líder ele é motivador. O bom líder é aquela pessoa que os seus subordinados gostam dele, gostam da presença dele. Se não for assim, esquece. O cara não é líder. Ele pode até estar num posto de comando, mas ele não é. Então, liderança é uma coisa totalmente diferente. O invejoso ele não pode, não tem que ser líder. Às vezes acontece. O segundo ponto que você precisa prestar atenção muito bem. Não costumam elogiar os outros, fazer elogios. O invejoso ele tem dificuldade de elogiar as pessoas, de reconhecer o que é bom. Ele até reconhece,
desejando, cobiçando, mas ele não é capaz de dizer: cara, parabéns, você é um cara inteligente, parabéns, você batalhou muito, parabéns, você é um cara. Invejosos, eles simplesmente não conseguem. E eu queria colocar diante de você um espelhinho e te fazer uma pergunta. Você tem dificuldade de elogiar alguém, de reconhecer o mérito de alguém? Você tem dificuldade disso? Ou todas as vezes que você vê o mérito, a vitória, a felicidade, a alegria de alguém, isso te incomoda? Porque não é você. Porque se for isso, é justificável. Todo mundo quer ser feliz. Mas construir a alegria cabe a cada um de nós. O invejoso ele só quer alegria. Construí-la, ele não quer. Por isso é que é uma prisão de mente. A inveja está muito ligada à preguiça. Geralmente, invejosos são preguiçosos. São pessoas que não têm o hábito de trabalhar, de se esforçar, de superar. Não tem. O interessante é que nem aquela história do sujeito que tem uma Ferrari, mas ele tem inveja do cara que ele tem um carro bem humilde. Eu não vou dizer Fusca, porque tem muita gente que gosta de Fusca, né? Mas o cara tem uma Ferrari e o outro tem um carro simples. Só que o cara da Ferrari tem inveja daquele. Aí você pensa assim, mas por que será que ele tem inveja? Porque o cara que está no carro mais simples, ele anda sorrindo e satisfeito com o que ele tem. Ele entende que o que ele precisa está com ele. Ele não precisa de um Rolex para ver a hora. Qualquer relógio dá hora do mesmo jeito. Então, ele vê a prioridade de vida. Ele está bem conectado com a vida. Invejosos não são assim. Então, eles querem sempre estar na frente de tudo, querem ser líder, não costumam elogiar ninguém. E outro, um bom líder, ele elogia bastante. Existe uma regrinha básica, né, do líder. O líder, ele repreende, ele aconselha ou ele trata em discreto, mas ele elogia em coletivo. É uma regra basilar para um bom líder. Terceiro ponto, você tem prazer em criticar. Quando você vê alguém que critica muito os outros, cara, sai de perto dessa pessoa. Ou então um dia, se você tiver coragem e essa pessoa tiver dignidade, chega para ela e diz: sabe por que você é tão crítico desse jeito? E interessante, você critica na maioria das vezes pessoas que fazem coisas que você não faria. Toda pessoa extremamente crítica é invejosa. Primeiro, porque não realizam nada. Segundo, porque tem medo do esforço de realizar. A palavra vagabundo, para muitos, é uma palavra bem forte, bem pesada, mas ela é muito pertinente. O invejoso, ele tem isso. E é muito bom que eu volte àquele ponto lá e diga: você tem alguém por referência? Olha, aquele cara lutou e conseguiu, eu vou traçar esse caminho, ele é um exemplo para mim. Isso não é inveja, isso é referencial, é uma outra coisa. O invejoso, ele não quer o caminho, ele só quer a chegada. E ele ainda quer subir no pódio, festejado, quer fazer festinha. Suar por isso não. Olha bem, um outro ponto do invejoso. Ele subestima a conquista dos outros e exalta as suas. Tudo que é dele é melhor dos outros. É, você venceu, mas eu venci. Tudo! O cara sempre ele quer se sobressair. Me diz uma coisa. Você está começando a reconhecer alguma coisa disso no teu comportamento? Cuidado. Porque se você reconhece algo assim no seu comportamento, você tem que fazer uma revisão comportamental. Tem que fazer uma revisão de identidade e de personalidade. Não se permita ser invejoso. Você tem possibilidades melhores na vida. Você tem muito, muito e muito futuro pela frente. E você pode realizar mais. A inveja é aflição de espírito. Então devemos reconhecer uma coisa. Se você se identificou com essas características, você é uma pessoa aflita por dentro. E precisa ser acompanhada. Precisa ser tratada. Você tem alguém, um amigo, você tem um pastor, você tem um psicólogo, um psicanalista, você tem alguém para conversar? Converse mais. Seja franco, seja honesto. Perceba aquilo que você é, que você tem, que você é.
Ter inveja é uma grande perda de tempo, se você parar para pensar. Olha um outro ponto. Não demonstram felicidade com o sucesso alheio. Não. Eles só querem saber da má notícia advinda da vida do outro. O correio da má notícia. Você conhece alguém assim? Pois é. Em geral, nós não devemos também generalizar. Em geral, pessoas que gostam muito da má notícia são pessoas invejosas. Por quê? Porque ele quer fazer assunto com a desgraça alheia. Mas ele não faz assunto com o sucesso alheio. Fazer assunto no seguinte sentido. Cara, que bom, ele merece. Ele batalhou por aquilo. Ele sofreu por aquilo. É justo. É uma pessoa inteligente. Sabe? Quando você vê alguém capaz de elogiar uma pessoa, capaz de reconhecer o esforço de alguém, uma pessoa dessa não é invejosa. Ela só olha para o outro querendo ser exemplar. Como a Bíblia nos ensina que inveja é aflição de espírito, então devemos entender que este homem ou esta mulher, este ser humano, afligido intimamente, é alguém que não confia em ninguém, não fala dos seus sentimentos, é alguém que está completamente alheio dentro de um invólucro. É por isso que é uma prisão de mente, porque ele está sempre se sentindo sozinho, mesmo estando acompanhado, porque não confia em ninguém. Interessante que o invejoso, em geral, ele também é puxa-saco. Aliás, o puxa-saco é o maior dos invejosos. Tem até aquela história, né? Do sujeito, o patrão chegou para ele e o patrão perguntou: "O rapaz, você fuma?" E o puxa-saco respondeu para o chefe: "Não, doutor, eu não fumo não, mas se o senhor quiser, eu começo agora." Ou seja, ele não tem personalidade. O invejoso, ele é privado de identidade. Ele não tem a capacidade de construir ao redor de si uma estrutura para que ele possa crescer, mas uma estrutura personal de respeito aos outros, suas conquistas, mas também de autorrespeito. Inveja, com certeza, é uma prisão de mente. Vamos fazer uma revisão? Você conhece alguém que quer sempre ser o líder, quer sempre estar na frente, mesmo que não seja tão competitivo assim? Alguém que jamais faz elogio aos outros? Alguém que só quer criticar os outros? Alguém que subestima as conquistas dos outros e exalta muito as suas? Alguém que nunca demonstra felicidade com o sucesso do outro? Você conhece alguém assim? Ou pior, você se reconhece assim? Me desculpa, eu não estou falando assim e dizendo que você é invejoso. Levantemos então a hipótese, e se for? Você precisa de ajuda. E talvez essa série ela sirva justamente para te ajudar, para abrir os teus olhos e fazer você se auto-reconhecer, para que você tome uma providência em relação a você mesmo. As 7 prisões da mente têm a função de fazer isso, de apresentar você a você mesmo, as necessidades que você tem ou não, de se libertar disso ou daquilo, de gerar novas oportunidades para você mesmo, nisso ou daquilo. Você se sente invejado? Por quê? Isso é um grande mal também. Ultimamente, eu tenho visto algo que eu tenho achado apavorante. Mulheres que se cuidam, que têm aquele autocuidado, aquela questão de vaidade, mas não para satisfação própria, não para se sentir bem, mas para fazer inveja para as outras mulheres. Isso é ridículo, sabe? Aquela coisa, ela vai se roer de inveja, ela faz até assim, vibrando, sabe? Por saber que vai gerar aflição, quando na verdade a aflição é dela. Porque ela faz tudo em função dos outros, ela não é a protagonista da própria vida. Viver em função do outro é o maior jugo do invejoso. É aflição de espírito. Essa, sem sombra de dúvida,
é uma prisão de mente. Então vamos fazer aqui uma revisão. A primeira, nós falamos de dívida, depois falamos de culpa, depois falamos de procrastinação e agora nós falamos de inveja. A inveja é uma prisão de mente. Quer saber de uma coisa? O autoconhecimento é a chave que vai abrir e fazer você sair dessa prisão, seja qual for a situação. Ser invejoso é uma escolha? Não. Mas deixar de ser invejoso é. Você pode decidir isso sim. Até lá.